na cadeira vazia. Aí, ó. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz. Bora, né? Vamos orar ao Senhor, pedir a Deus para abençoar nosso estudo, que o Senhor domine nosso entendimento, né? Eu acho que aí deve estar fazendo frio, está todo mundo com um chazinho na mão. Eu também peguei. Irmãos, eu não aguento frio não, hein? Aqui, ó, peguei um chazinho para me tomar. E aí no sul faz muito frio, Minas Gerais é muito quente, perto do sul, né? Com certeza. Ô, Juliano, inclusive é o seguinte, rapaz, quando eu for passear aí para estar com os irmãos, você vai ter que me emprestar as roupas de frio, porque aqui não tem roupa de frio não. E Júlio vai estar frio? Júlio vai estar bem friozinho, né? Bem friozinho. Nossa do céu, imagina, eu vou sair daí, aí eu vou vir pra cá, vou fazer o casamento da minha cunhada, né? E depois eu vou pra Manaus, que é super quente, rapaz. Mas tá certo. Se Deus permitir, eu vou essa hora. Ó, vamos orar, pedir a Deus para abençoar nosso estudo? Senhor Deus Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor por a oportunidade riquíssima de estar diante do Senhor, falando sobre a tua palavra, que é santa, poderosa, viva e eficaz. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor venha estar iluminando nosso entendimento e que o Senhor venha estar abrindo nossos olhos para a revelação da tua palavra. Ó Pai querido, pedimos ao Senhor que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a vida daqueles irmãos que não puderam vir nessa noite, abençoe a vida, Senhor Deus, dos pastores que tomam conta dessa congregação aí. Senhor Deus, que o Senhor venha estar iluminando a mente de cada um de nós que vamos participar desse estudo para a tua honra e para a tua glória. Em nome de Jesus te agradecemos, Deus. Amém. Meus irmãos, vamos lá então, capítulo 8 de Apocalipse. Vou tentar fazer quase que versículo por versículo para a gente ter uma noção sobre o que a gente está trabalhando, né? Primeiro fala assim: e havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu. É interessante que todos os selos, principalmente dos 4 animais ali no início, tem sempre a expressão assim: vem e vê, né? Agora, na abertura do 6º selo, tem um tremor de terra. No 7º selo tem silêncio no céu. Aquela expectativa, né, de qual que é a ordem, do que vai acontecer agora com a abertura desse 7º selo. Então, está narrando uma história aqui, e aí ela começa a falar o seguinte: eu vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Eu queria só chamar a atenção para um detalhe. Existem alguns anjos que a Bíblia cita que eles veem a Deus face a face, tá? Isso está em Mateus 18, verso 10. E aí quem trouxe o caderninho para anotar aí vai ter muita coisa para anotar. Então, Mateus 18, verso 10, nós vemos que tem alguns anjos que veem a Deus face a face, e nenhum homem viu a Deus, tá? É isso que a Bíblia diz. Mas ele vai falar assim, e também quando Gabriel se apresenta em Lucas capítulo 1, verso 19, ele fala assim: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Então ele é um assistente de Deus. Lembra que Daniel faz uma oração, vem um anjo, né, demora a trazer a mensagem, 21 dias lá, né, para trazer a mensagem das 70 semanas de Daniel. Ele foi barrado. Então esse anjo está trazendo a mensagem de Deus para Daniel. E aí Gabriel declara que ele é um desses anjos que assiste diante de Deus. Há uma tradição, mas aí não é legal a gente trabalhar a tradição. A única coisa que a Bíblia fala é de Gabriel. Há aquela tradição católica, né, que fala dos 7 arcanjos, mas a verdade é que a Bíblia não cita 7 arcanjos, só cita um arcanjo, que é o Miguel, né, e cita um anjo poderosíssimo, que é Gabriel também, mas ele parece não ter o mesmo nível de Miguel, porque naquela batalha dos Hades lá, ele precisou que Miguel viesse lutar para ajudar ele, tá? Só um detalhe: aqui foi dito que eles pegaram 7 trombetas, eles vão tocar trombeta. Para que era usado trombeta? Se quiser fazer uma anotação aí, Levítico 25, verso 9, a trombeta era usada para proclamar as grandes festas de Israel, né? Aquelas festas fixas do Senhor,
por exemplo, você vai lembrar das 7 festas, né? Você tem aí a Páscoa, Primícias, aliás, tem a Páscoa, os Asmos, depois você tem a festa de Primícias, tem o Pentecostes, festa das trombetas e expiação e tabernáculos, né? Então, para anunciar as festas, havia toque de trombeta, Levítico 25:9. Também as reuniões religiosas, aí tem muita referência aqui, 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 6, verso 15, 2 Crônicas, capítulo 1, versos 12 e 13, e também capítulo 29 de 2 Crônicas, verso 26 até o 28, tá? Para anunciar uma revelação, uma exortação, um juízo de Deus, nós temos aqui Isaías 58, verso 1, e Oséias 8:1, e também Joel, capítulo 2, verso 1. Olha que interessante, eu vou nesse texto de Joel, porque ele fala de algo que está bem relacionado com o tempo do fim, tá? Muita gente não presta atenção em Joel, mas ele vai falar assim: tocar a trombeta em Sião e clamar em voz alta no meu santo monte, tremam todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor já vem, já está perto. Então ele está profetizando do dia do Senhor. E aí você vai ver muita coisa falando que o sol e a lua vai se escurecer no verso 10, né? Joel 2:10. Você vai ver muita coisa falando do dia do Senhor. E ele começa falando sobre toque de trombetas, tá? E o som da trombeta também é usado para inaugurar as últimas cenas do dia de Cristo, que a gente vai ver aqui. Mateus 24:1, que fala da vinda do Senhor, vai vir ao som da trombeta, né? 1 Coríntios 15:52, que fala da transformação dos corpos, e 1 Tessalonicenses 4:16, que fala da trombeta para o arrebatamento, que é tudo no mesmo evento, a verdade é essa, né? Então a trombeta, ela anuncia muitas coisas na escritura, tá? E ele fala assim: e eles estão com a trombeta na mão para tocar ainda. E veio outro anjo, se pôs junto ao altar, tendo um incensado de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para colocar com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Veja bem, diante do trono de Deus, qual é a representação no tabernáculo do trono de Deus? A Arca da Aliança, tá certo? Então ele era o último estágio, que quem tinha acesso na Arca da Aliança era somente o sumo sacerdote. Todos os sacerdotes tinham acesso ao tabernáculo, ao primeiro ambiente, a primeira sala, que é... E eu estou falando disso, irmão, porque o Apocalipse está recheado de tabernáculo, tá? Você entra no primeiro ambiente, que é o santo lugar, né? Depois de sair do pátio lá fora, que é o quintal, vamos dizer assim. Entra no santo lugar, todos os sacerdotes poderiam entrar no santo lugar, certo? Só que tem um detalhe: quem poderia entrar no Santo dos Santos, depois do véu, era só o sumo sacerdote, uma vez por ano. Não é qualquer sacerdote, só ele, que representava Cristo, para chegar diante do trono de Deus. E qual que era o altar que está diante do trono? É o altar do incenso, é o último altar, que é o altar de ouro. E o incenso representa o quê? Nós vimos na aula passada que o incenso representa a oração dos santos, certo? E aqui você vai ver que um anjo recebe muito incenso para apresentar esse incenso. E ele fala assim: e a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Olha, esse anjo está exercendo a função de sumo sacerdote, compreende? Na verdade, essa figura de anjo aqui, ela é Cristo. A palavra anjo em grego significa mensageiro. Esse anjo especificamente é Jesus, tá? Nenhum outro anjo tem a qualificação de autoridade para fazer isso aqui, para poder pegar as orações, apresentá-las diretamente diante de Deus. Eles poderiam fazer assim, pegar essas orações e colocar no altar, e aí Cristo, como sumo sacerdote, levar isso lá para dentro. Mas para apresentar diante do trono de Deus, só Jesus, tá? E você vai ver que Jesus é apresentado no Antigo Testamento como o anjo do Senhor. Lembra disso? Lembra que Apocalipse, Jesus é Deus, mas ele começa se apresentando em Apocalipse 1 como sumo sacerdote. Lembra que ele está vestido de uma veste branca, longa, comprida, né? Ele
está vestido com um cinto de ouro aqui no seu peito, ele está no meio dos 7 castiçais, ele está se apresentando como aquele sumo sacerdote. E aqui ele já está mostrando que ele está entrando lá dentro, apresentando as orações dos santos, tá? Só uma referência aqui para Jesus como o sumo sacerdote. Hebreus 5, do verso 1 ao 6, verso 9 e verso 10, tá? Hebreus 5, do verso 1 ao 6. Deixa eu dar uma conferida aqui para que... Isso. E também, se você quiser conferir, Hebreus 8, tá? Do verso 1 até o verso 5. Tem muito mais coisa, né? Mas Hebreus 8 ali fala do mais importante do que estava sendo tratado a respeito do tabernáculo em Cristo. Agora, no Antigo Testamento, Jesus é apresentado como o anjo de Deus, né? O anjo do Senhor. Primeiro, ele aparece para Abraão em Gênesis 18 como o anjo do Senhor, e é Jesus. Só que determinadas vezes é dito assim, que Abraão viu a Deus, e lá no Novo Testamento diz que ninguém viu a Deus. Quem é esse Deus que eles viram? É Jesus, tá certo? Porque Jesus é a imagem do Deus invisível aos homens. Então toda vez que os homens viram a Deus, eles viram a Cristo, porque Cristo é Deus. Ele é que guiou os filhos de Israel no deserto. Êxodo 32, verso 34. É o anjo que estava guiando ali. Esse anjo, na verdade, era Deus, para que ele estava com eles o tempo todo, né? Ele é aquele que lutou com Jacó. Fiz até um vídeo falando sobre isso especificamente, porque ele é um anjo, mas também é chamado de homem, né? E ao mesmo tempo ele fala, vou chamar aqui de Peniel, porque eu vi a Deus face a face. Então o que é esse anjo, homem, Deus? Esse é Cristo, tá? E aí tem Gênesis 32, versos 22 ao 32. Ele também é um anjo que apareceu para Moisés na sarça ardente, tá? Porque você vê uma sarça ardente, mas você vê a descrição de um anjo lá também. Êxodo capítulo 3, verso 1 e 2, tá? Apareceu para Josué 5, do 13 ao 15. Deixa eu ver se eu notei certo. Isso mesmo. E o anjo que defendeu o sumo sacerdote Josué em Zacarias 3. Lembra que Satanás estava de frente para se opor? Né? Aí ele fala, e o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, Satanás. Ali ele estava na figura de um anjo. E aí isso é Cristo também, tá? E esse altar de ouro que está aparecendo no céu, ele tem Êxodo 14, tá? Esse altar era só para incenso. Tem um altar lá fora que é para sacrifício de animais, mas não é esse altar que está tocando. Êxodo 14, 26 e 27, a referência de onde tem esse altar. E o que ele faz? Ele apresenta o incenso, apresenta as orações, e o incenso tem um cheiro gostoso, um cheiro suave, né? E aí, Efésios 5, verso 2, fala do cheiro suave de Cristo, né? Deixa eu ver a minha versão, como é que ela está aqui, é Efésios 5, 2. Está falando assim, em cheiro suave. Eu me lembrei de um outro texto, agora me fugiu a cabeça, onde fala que nós somos o bom perfume de Cristo também, né? Mas vamos continuar lá. O próximo verso, verso 5 de Apocalipse 8, fala assim, e o anjo tomou o incensário, encheu do fogo do altar e lançou sobre a terra. Aí você fala assim, mas como assim? Pegou o incenso, né, encheu ele e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Por que isso aconteceu? Você lembra, irmão, que aquele incenso representa as orações dos santos. E qual era a oração que o pessoal estava fazendo um pouco antes? Se você lembrar, no capítulo 6, o verso 9, as almas estavam clamando o seguinte, né? Até quando, capítulo 6, verso 10, clamavam com grande voz, dizendo, até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? A resposta desse clamor está vindo agora. Então, a resposta do clamor está vindo agora. Ele está sendo julgado, chegou o momento de juízo. Aí você vê,
lançou sobre a terra e houve depois vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. Tá certo? E aí você vai ver, isso aqui é bem semelhante, lançar o fogo do altar sobre a terra para juízo, é bem parecido com o que aconteceu em Ezequiel, capítulo 10, verso 2, porque lá é espalhado brasas acesas pela cidade, né? Essas brasas representam aquelas brasas do altar. E aí ele está falando aqui que pegou o fogo do altar e lançou na terra para juízo, do mesmo jeito que na Ezequiel 10, verso 2, você vê as brasas sendo espalhadas pela cidade para cumprir o juízo de Deus. Tá certo? Verso 6. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. Você vê que os primeiros trombetas parecem um pouco com os primeiros selos, tá? Tem um grupo separado, 4 e 3. É um pouco mais brando do que os últimos. As últimas trombetas são piores. A primeira trombeta fala assim: e o primeiro anjo tocou sua trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue. E foi lançado na terra, que foi queimada sua terça parte, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Essa praga é parecida, que eu anotei aqui, com a 7ª praga do Egito, que você lembra lá em Êxodo 9, do 22 ao 25, fala sobre a praga da saraiva, caindo pedras sobre as pessoas, e parece com Sodoma também, em Gênesis 19, verso 24. Tá? Então, vou repetir: Sodoma, Gênesis 19, verso 24, e Egito, Êxodo 9, verso 22 ao 25. O que acontece aqui? Sodoma e Egito. Aí você fala assim: o que isso tem a ver com Apocalipse? Abre Apocalipse 11 aí. Apocalipse 11, no verso 8. Está falando das 2 testemunhas. Lê o verso 7 e 8. Percebeu? E quando acabar o seu testemunho, das 2 testemunhas, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e vencerá e os matará. Isso está profetizado em Daniel também, né? Daniel fala disso. E jazerão os seus corpos, vão ficar esticados, né? Na praça da grande cidade. Apocalipse fala o tempo todo de grande cidade. Em outros momentos chama de grande Babilônia, né? De grande prostituta. Mas aqui fala assim, que espiritualmente, olha, o nome espiritual, não é o nome oficial da cidade, o nome espiritual da cidade se chama Sodoma e Egito. Aí você fala: que cidade é essa? Aí ele complementa: onde o seu Senhor também foi crucificado. Aí a pergunta que fica: qual cidade que o Senhor foi crucificado? Saberia responder? Dá até um engasgão assim no pescoço para falar, né? Mas é Jerusalém, tá? Essa cidade, Jerusalém atual, como Paulo diz lá em Gálatas 4, né? Ela é espiritualmente chamada de Agar e não de Sara. Aí ele fala: Agar, se você lembrar, é egípcia, né? Lembra disso? Sim. Agar é a egípcia, é escrava. Por isso ele fala, por isso que essa Jerusalém de hoje, Paulo dizendo, ela está debaixo de escravidão, porque ela quer seguir a lei, ela rejeitou a graça, ela rejeitou o Messias, e aí ela se prostitui. E aí Jesus vira para Jerusalém e fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas. Essa é exatamente a acusação que cai sobre a grande Babilônia. Tá, mas isso é um estudo mais para frente. Mas só para os irmãos entenderem por que eu estou mostrando aqui a conexão de Sodoma e Egito, tá? Na praga que está caindo nessa trombeta. Você vê que Deus dá a oportunidade de conversão, né? No capítulo 9, que nós vamos ver depois, no verso 20 e 21, vai falar que Deus está dando a oportunidade de conversão e as pessoas não se arrependeram dos seus pecados. Várias vezes no Apocalipse a Bíblia diz que as pessoas não se arrependeram dos seus pecados, tá? Então você vê aqui 3 elementos. Saraiva. O que saraiva quer dizer? Saraiva fala de juízo imediato, esmagador, né? E isso vindo da parte de Deus, que vem de cima. Por exemplo, Isaías 28, do verso 2 ao 17, você vai ouvir falar de saraiva. Isaías 28, não vou ler, né?
do verso 2 ao 17. É muita coisa para ler, só tem anotação para que se algum irmão quiser anotar. Apocalipse 16, 21 também vai falar de Saraiva. Aqui tem um segundo elemento nessa mesma trombeta, que é fogo, que é a expressão da ira de Deus, né? Você tem aqui Deuteronômio 32, 32 e Isaías 33, verso 14. Tá? E o terceiro elemento é sangue, porque vem Saraiva com fogo e sangue misturado, né? O sangue está ligado com morte, tá? E aí você tem Ezequiel 14, 19, por exemplo, como uma das referências. Isso, na verdade, é Deus intervindo com o seu braço. Quem é o braço do Senhor? É Cristo que está agindo para julgar. Por isso que ele é o anjo que está agindo ali naquele ambiente. Aqui vai falar um detalhe assim, que mostra a terça parte das árvores. As árvores, em determinados trechos, vão simbolizar o orgulho dos homens, tá? Você tem Josué 9, 8 até o verso 15, Josué 9, do 8 ao 15, Ezequiel 31 também fala, todo, né, o capítulo todo, e Daniel 4, do verso 4 ao 27, vai explanar sobre isso, aí já num sentido mais espiritual, tá? Mas isso, como fala que vai queimar toda a erva verde, abrange a parte da humanidade que vai ser humilhada também. Isaías 40, do verso 6 ao 8, e 1 de Pedro, capítulo 1, verso 24, tá? Agora, a gente tem aqui a segunda trombeta, que a gente vê um monte em chamas. Profeticamente, o monte geralmente representa reinos. Só para os irmãos entenderem, o Apocalipse, ele não pode ser totalmente descartado em interpretação literal e nem mesmo simbólica. Então eu creio, como muitas pessoas creem também, que ele tem uma aplicação simbólica, mas também ele vai ter uma aplicação literal, tá? De manifestação sísmica, de manifestação física, determinados trechos. Mas tem pontos que não dá para interpretar literalmente, e tem pontos que dá. Por exemplo, o segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançada no mar uma coisa, e aí João não fala o que é, como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. Literalmente, isso não é impossível de ocorrer, né? Mas profeticamente existe o conceito de que monte é reino. A gente vê isso, por exemplo, na estátua de Daniel, capítulo 2, que vê uma pequena pedra cortada num monte no céu, ou seja, no reino de Deus lá no céu. Essa pequena pedra de Jesus, lançada aqui, e aí ela bate no pé da estátua, destrói tudo, e essa pedra cresce e se torna um grande monte, que é o reino de Deus que encheu toda a terra. Lembram disso? Certo? Então aqui, se for fazer uma aplicação literal, é muito simples de resolver. Caiu algo parecido com o monte do mar e matou os animais. Mas a aplicação espiritual, ela parece fazer um certo sentido, tá? Como se estivesse dizendo que chegou um momento em que tem um grande reino ardendo em fogo e que está matando muitas pessoas, porque o mar representa nações. Por isso que fala, tornou-se em sangue a terça parte do mar. É como se estivesse falando assim que o reino do anticristo é a permissão de Deus e que ele está acontecendo, não é permissão porque é a vontade absoluta de Deus, mas é permissão, porque se vai acontecer a permissão, certo? E que está acontecendo ele matar grande parte das pessoas. Isso fala da perseguição, né? Agora, o grande monte representar reino, só para você ter ideia, Isaías 2:2, tá? Jeremias 51, 25, Zacarias 4:7, Salmo 46, verso 2, e deixa eu ver se eu acho que o Daniel, capítulo 2, no verso 35, vai explicar isso. E também no verso 45. Isso. Agora, vamos continuar aqui. Então, eu não quero fechar o conceito de que é uma interpretação literal ou é espiritual, né, simbólica. Mas eu queria apresentar ambos para os irmãos fazerem uma análise. Terceira trombeta,
vai falar assim: e o terceiro anjo tocou sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, ardendo como tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas se tornou Absinto, ou Absinto. E muitos dos homens morreram nas águas porque se tornaram amargas. Tá? O absinto é uma das ervas conhecidas mais amargas que tem. Absinto é sinônimo de veneno. Isso tem em Jeremias 9, verso 15. Tá? Isso também está em Jeremias 23, verso 16. Então, Jeremias 9, verso 15. Jeremias 23, 16. E Lamentações 3, verso 19. Mostra que absinto é sinônimo de veneno. E estrela, geralmente, é algo que era para brilhar, né? Mas aqui fala que essa grande estrela foi lançada, caiu sobre a terça parte dos rios. Só que estrela, nas profecias, também significa anjo, ou mensageiro, tá? Então, pode ser que tenha uma ideia de uma estrela literal, mas pode ser que tenha uma ideia também de um anjo, ou de um mensageiro, qualquer um profeta falso, né? Que da sua boca sai veneno, tá? E isso vai corromper uma grande parte das pessoas. Isso casa bem com aquilo que Jesus fala da ascensão, que muitos serão enganados, né? Vão surgir muitos falsos profetas, além do falso profeta em si, né? Que é um grande líder do mal, evidentemente, mas é um grande líder. Mas aqui fala que ele vai envenenar as pessoas. E aí fala assim, que as pessoas morreram. Se literalmente for a morte, é uma coisa, mas se tratar de morte espiritual, parece fazer mais sentido. Tá? Dentro do contexto daquilo que a Bíblia fala lá em Tessalonicenses, de grande apostasia, que é pessoas serem envenenadas contra o Evangelho de Deus. E aí, só para os irmãos concluírem o que eu estou falando, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, vai falar algo muito interessante, porque aqui você pode falar assim: pastor, mas a trombeta está tocando da parte de Deus. Sim, mas veja bem, 2 Tessalonicenses capítulo 2, o que diz? Também é da parte de Deus. No verso 11, 2 Tessalonicenses 2:11, do 11 ao 15 que eu vou ler, tá? E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. Mas veja bem, por quê? Por isso o quê? Vou ler o verso 9 para ter um contexto. Está falando do anticristo, do falso profeta. Aí fala assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia ou poder de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentiras, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso, Deus lhes enviará a operação do erro, para que acreditem na mentira, para que sejam julgados todos os que não creram na verdade. Antes tiveram prazer na iniquidade, que é a transgressão da lei, que é o pecado. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para que o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, estáis firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, sejam por palavra ou por epístola nossa. Então você vê que Deus vai enviar a operação do erro, para que eles se... Lembra que Apocalipse fala: aquele que é sujo, limpe-se ainda, aquele que é limpo, limpe-se ainda, santo, santifique-se, né? E quem é sujo, suje-se ainda. É aí que está o contexto. Eles estão rejeitando a verdade, tanto que aí Deus vai enviar a operação do erro. E aí você vê uma conexão com isso que eu estou falando, tá? Agora, isso me lembra bem a ação do falso profeta em si, tá? Agora, a quarta trombeta, verso 12, Apocalipse 8:12. O quarto anjo tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles escurecesse
e terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite, né? Esse sinal é bem parecido com o que está em Mateus 24, né, no verso 29, Lucas 21, 25, que fala do mesmo contexto de Mateus, né? Lucas 21, 25, 26, né? E também é semelhante com Êxodo 10, no verso 21. Êxodo 10, olha que interessante, eu vou ler lá. Às vezes as pessoas perguntam assim: como que pode a igreja passar por um período desse e não sofrer praga alguma? Êxodo 10, 21. Então disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão para o céu, pois virão trevas sobre a terra do Egito e escuridão que se apalpem. E Moisés estendeu sua mão para o céu e houve escuridão espessa em toda a terra do Egito por 3 dias. Veja bem, não se viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Lembra quando Davi fala assim: 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita? Você lembra? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não será atingido. Ele está profetizando sobre essas coisas. O que aconteceu com Israel é que estava todo mundo em escuridão no Egito, as pragas estavam descendo de Deus, mas praga de Deus não cai sobre o povo de Deus. Aí você fala: mas como que Deus pode fazer? Meu irmão, Deus é super poderoso, sabe? Aí ele sabe quem são os dele. Então o que aconteceu no Egito foi fantástico, mas ali é só como se diz, é uma figura, um protótipo do que vai acontecer no tempo do fim. Porque quem que era o anticristo lá naquele tempo? O faraó. O faraó é a exata figura do anticristo no tempo de Moisés. Moisés e Arão eram as 2 testemunhas. E os magos de faraó? Falso profeta. Tá certo? Você tem uma figura completa ali das ações de Deus literalmente ocorrendo, né, num contexto espiritual. E aí você vê pragas absurdas acontecendo e Deus fazendo essas coisas acontecerem também no tempo do fim, tá? Depois fala assim, verso 12 e 13, né? E olhei e vi um anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que ainda vão tocar. Deixa eu só conferir um negócio aqui, que eu, se eu não me engano, essa palavra anjo aqui não é anjo. É águia. É águia, não é isso mesmo? É. Exato. Eu lembro que às vezes, teve um tempo atrás que eu estava pesquisando esse capítulo e eu me deparei com essa observação. Eu achei interessante, mas é só uma observação. É como se eu estivesse falando assim: eu olhei e vi uma águia voar pelo céu, dizendo com grande voz: ai dos 3 anjos que ainda vão tocar, pela voz deles, né? Quando fala ai, irmãos, é sofrimento, é intensificação do sofrimento. Então, a partir daqui, as 3 últimas trombetas vai ser bem pior, porque até agora, olha o que foi atingido, ó. Deixa eu pegar aqui. Se for pegar literalmente, foi atingido o mar, né? Foi atingida a terra, as árvores e as estrelas, o sol, a lua e tal. Mas o homem em si ainda não foi atingido literalmente, de um certo modo, como vai ser a partir de agora. Vai intensificar, tá, o sofrimento dos homens. E aí você vê os ais começando no capítulo 9. Vamos lá? O 5º anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela do céu, que do céu caiu na terra. Ele foi dado a chave do poço do abismo. Não é do abismo, não. É do lugar mais profundo do abismo. E aí ele vai fazer o detalhe. O que ele vai fazer? Ele vai soltar, né? Ele vai soltar os anjos que estão presos lá. Quer ver? Ó, deixa eu ver aqui. Só um detalhe. Lucas 8:31, eu vou ler para você entender um pouco sobre esse poço. Lucas 8:31. É muito interessante a forma da conversação desses demônios com Jesus. Lembra do endemoniado de Gadara? É o gadareno lá? Estava perturbado, eles prendiam ele com corrente, ele sofreu muito, né? E aí Jesus chega e pergunta no verso 30. Perguntou Jesus dizendo: qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque somos muitos, né?
porque tinham entrado nele muitos demônios, e rogava-lhe para que não os mandasse para o abismo. Veja bem, esses demônios em outro lugar, eles falam assim, seu filho de Davi, não me lembro a expressão que eles chamam, o filho de Deus, fala assim, vieste nos atormentar antes do tempo. É muito interessante essa conversação. Deixa eu ver aqui se eu acho ela. O que de ordenado? Mateus 8, Marcos 5, deixa eu ver. Isso, Marcos 5,7 fala assim: que tenho contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjura-te por Deus que não nos atormente. Mas lá e aqui eles pedem para não ser lançado fora daquela província. Em Mateus 8,28. Deixa eu ver se eu acho que é rapidinho, irmãos, para concluir o raciocínio que eu quero falar. 8,29 fala assim: clamavam dizendo, que temos nós, Jesus, filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque os demônios sabiam que quando houvesse a manifestação do Filho de Deus, era para haver o arrebatamento, para haver a conclusão, porque eles não tinham a revelação completa. Então eles acharam que a primeira vinda de Jesus ia chegar e ele já ia arrebatar a igreja e já ia acontecer tudo aquilo. Só que eles não tinham a revelação de que Jesus ia vir primeiro preparar uma noiva para si. Tá? Aí eles falam isso. Aí eles pedem, não nos leve para o abismo, no verso 31. Você lembra que Satanás vai ser preso nesse abismo? Apocalipse verso 20, verso 3, capítulo 23, né? Fala assim, ó. Deixa eu pegar aqui, Apocalipse 20, verso 3. E ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Verso 2, agora verso 3. E lançou no abismo. Para ali o encerrou, o trancou, né? E pôs selo sobre ele, para que não enganasse as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois é necessário que ele seja solto, para provar as nações por um curto espaço de tempo. Então, só falando sobre esse detalhe aqui do abismo, os demônios de Gadara pediram, que estavam em Gadara, né? Pediram para não serem enviados para o abismo, antes do tempo, né? E aí, na verdade, não queria nem ser enviado para o abismo. Os irmãos entenderem isso. Só que aqui desce um anjo, né? E ele tem a chave do poço do abismo. Ele abre o poço do abismo, né? E aí vai começar uma infestação demoníaca na terra. Pessoas sendo possessas, sabe? E aí você vai ver o seguinte, ó. Verso 2. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, e do poço da fumaça, subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. Exatamente a descrição do que acontece também lá com Sodoma, tá? Quando cai o enxofre lá, sobe uma fumaça como de uma grande fumaça de fornalha. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Nós fizemos esse capítulo aqui da semana retrasada ou não? Sim. Ei, Juliano? Eu tenho algumas marcações aqui. Porque eu estou me lembrando que a gente falou sobre gafanhotos, né? Sobre escorpiões. Serpente, né? Que a serpente, fala, Jesus deu poder para pisar serpentes e escorpiões. Eu tenho algumas anotações aqui. Eu acredito que também na hora não. Mas eu acho que pode ser que essa turma toda não estava aí não, hein? Eu não estava. A gente queria começar o capítulo. Ele comentou sobre o capítulo. Mas vou reforçar aqui, porque aí a gente entra no Apocalipse 11 e 12. Tá bom, pode continuar. Vocês querem passar onde? Não, pode continuar. Para terminar aqui?
Pode continuar, vamos continuar até o 10 ainda. Semana que vem a gente faz o 11 pra frente. Ou melhor, o 10 pra frente daí. 10 para frente, ok. Ele foi dito que não fizesse dano à erva da terra. Agora, veja bem, essa quinta trombeta toca, não é para fazer mal à erva, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente os homens que não têm na testa o sinal de Deus. Eles já foram selados, veja bem, os homens foram selados antes da primeira trombeta, tá? Eles já estavam selados. Chega aqui e fala assim, ó, faça mal aos homens, mas só aos homens que não têm o selo na testa. Não é aqui que acontece o selamento, tá certo? Foi-lhe permitido que não os matasse. Só para concluir os irmãos entenderem, o selamento está lá no capítulo 7, lembra? E viu o número dos selados, 144 mil, 12 mil de cada tribo, etc e tal, né? Aquilo ali tudo representa, não as 12 tribos literais de Israel, mas representa todo o povo de Deus. Por quê? Porque não existem tribos de Israel mais, tá? Elas estão espalhadas no mundo todo. Elas estão espalhadas e espiritualmente elas são encontradas por aquilo que Tiago fala na sua carta, capítulo 1. Tiago 1:1 começa a falar assim, ó. Eu vou ler para vocês. Só o verso 1. Olha para quem que ele escreve. Todo mundo sabe que ele escreveu para a igreja, mas ele fala assim, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas. Saúde. Então, as 12 tribos é o povo de Deus por completo. Então, vamos lá. Foi-lhe permitido que não os matassem. Esses demônios que saem, a gente sabe que esses gafanhotos, na verdade, são demônios, tá? Eles não vêm para matar as pessoas, mas eles vão atormentar. Ou seja, lembra do gadareno? Ele é atormentado dia e noite por demônios. E eles ficam atormentando essas pessoas. Vamos ver como que é o tormento. E o seu tormento é semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem. Vão sentir dores. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não acharão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. Eu já vi pregações assim, principalmente quando eu era criança, de que as pessoas vão pular dos prédios e vão cair do prédio, vai esmagar, mas a morte não vai lá. Então ele vai ficar estribuchando lá um tempão, né? 5 meses lá estribuchando, mas não é isso que a Bíblia está dizendo. Na verdade, eles vão ser tão atormentados por demônios que eles vão buscar tentar morrer, mas os demônios não têm autoridade para levar eles à morte, entendeu? Então, claro, já se você vê aquela figura que fala que o ladrão veio ensinar para matar, roubar, destruir, né? Você sabe que isso também é uma consequência da ação do diabo. Ele tem o objetivo de matar as pessoas, mas aqui não é permitido. Então, eles vão atormentar essas pessoas durante 5 meses. Elas vão buscar meio de morrer, mas não vai conseguir finalizar o processo, tá? Elas estão sendo endemoniadas, eles que estão correndo. E o aspecto dos gafanhotos, agora esse aspecto, obviamente, vai ter sentidos espirituais, hein? Era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, é um exército, literalmente. Sobre a sua cabeça havia umas coisas como coroas, semelhantes a ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Coroa fala de governo, fala de reino, de autoridade, fala de principados e potestades, tá? E tinha cabelos como cabelos de mulher, e os seus dentes como dentes de leão, falando da força do leão. Sobre os cabelos de mulher, eu não sei explicar, tá? Aí ele fala assim, e tinham couraças como couraças de ferro, proteção, né? Ou seja, estão prontos para o combate. E ruídos de suas asas eram como ruídos de carros, quando muitos cavalos correm para o combate. Tem pessoa que fala assim, esse ruído como ruído de carro, isso aqui são helicópteros que vão atirar as pessoas nas guerras, ou são os drones que vêm atirando. Não é isso. Aqui está deixando bem claro que eles saíram do poço do abismo, que um anjo foi lá abrir esse poço do abismo, que está tendo uma ação espiritual nos homens. E tinham caudas semelhantes dos escorpiões, e aguilhões ou pontas nas suas caudas, e o seu poder é para danificar os homens por 5 meses. Não mata. Se for um helicóptero, vai ser para matar as pessoas. E aí você vê, e tinha sobre si um rei, o anjo do abismo, que em hebreu o nome era Abaddon, em hebraico, né? E em grego Apolion, que significa destruidor nas duas línguas, tá? Passado já é um ai, depois disso ainda vem 2 ais. Esses gafanhotos não são parecidos
com os gafanhotos lá das pragas do Egito, embora lá também tinha praga dos gafanhotos, lembra? Está em Êxodo 10, do verso 10 ao 20. Ele também não é parecido com os gafanhotos que aparecem na escritura o tempo todo, porque gafanhoto não tem rei. Tem Provérbios 30, verso 27. Os gafanhotos não têm reis. Mas esse aqui tem rei, que é o Abaddon, Apolion, que significa destruidor. Tá? Esse anjo sem rei aqui, certamente é o próprio Satanás. Tá? E aí passou o ar. Agora, por que eu falo que é Satanás? Porque ele é o príncipe das potestades do ar. Tem Efésios 2, verso 2. A nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra principados e potestades. A gente sabe que Satanás é o líder. Tá? Você lembra do sofrimento do Gadareno, lá em Lucas, do capítulo 8, do verso 26 até o verso 30. Está selecionado aqui, do sofrimento daquele homem, por exemplo, por estar endemoniado. Sexta trombeta. E tocou o sexto anjo sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro diante de Deus. Aquele altar de ouro, ele tinha 4 pontos, igual o altar lá de fora tinha também, o altar do sacrifício, né? Isso tem Êxodo 30, verso 3, tá? A ordem parte daí. Verso 14: o qual dizia ao sexto anjo que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Olha que interessante. Você tem anjos presos lá no abismo, no poço do abismo, que era o mais profundo abismo, e você tem também 4 líderes. Esses anjos são muito fortes, eles estão presos junto ao grande rio Eufrates. Você vê que as pragas vão só piorando, e quando chega o momento de soltar aqueles demônios para realizar uma praga, esses aqui vêm depois, eles são bem piores do que aqueles anteriores, tá? E aí fala assim, e está lá no grande rio Eufrates. O rio Eufrates, ele estava desde o Éden, ele é um dos 4 rios que circundava o Éden, mas ele é o único dos rios que a gente vê existindo até o fim da história, tá? Você vê que o rio Eufrates, ele está lá, ele vai secar, depois nós vamos ver nas taças, que ele vai secar para a passagem dos reis que vêm do Oriente para se congregar num lugar chamado Armagedon, para a tão conhecida guerra do Armagedon. Foram os outros 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matar a 3ª parte dos homens. Esse segundo ar é diferente, né? Porque o primeiro os homens eram atormentados, mas aqui você vê que há uma concentração para a batalha, parecido com o que vai acontecer lá, chamado Ezequiel de Gog e Magog, ou Armagedon também. Ezequiel 38 e 39 fala do Gog e Magog, mas é diferente do Gog e Magog lá do Apocalipse 20, tá? Porque lá não vai acontecer batalha, vai acontecer uma congregação, e Deus vai destruir essa congregação para a batalha com fogo do céu. Já no Armagedon vai acontecer uma batalha do cavaleiro do cavalo branco, né? Contra a besta, o falso profeta. Então não confunde Armagedon com Gog e Magog em Apocalipse. Porém, olha que coisa interessante. O Armagedon do Apocalipse, que vem antes do milênio, ele é o Gog e Magog de Ezequiel 38 e 39. Entenderam isso aí? Ou não? Entendeu? Não, pode explicar de novo. Vou repetir. Ezequiel 38 e 39 fala de uma guerra chamada Gog e Magog. Essa guerra é o Armagedon, que vai acontecer da guerra do anticristo, da besta e o falso profeta contra Jesus, contra o cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 19. Isso está em uma das taças, né? Esse é o Armagedon, é o Gog e Magog de Ezequiel. Agora, o Gog e Magog de Apocalipse 20 é depois do milênio. É outra concentração, não vai ser uma guerra. Eles vão se juntar para a guerra sim, mas não vão chegar a guerrear. Entendeu aí? Ou seja, o Gog e Magog de Apocalipse é diferente do Gog e Magog de Ezequiel. Na verdade, o Gog e Magog de Ezequiel é o Armagedon de Apocalipse, no final da grande tribulação, antes do milênio. Depois do milênio, ou seja, depois dos 1000 anos, aí sim tem o Gog e Magog do Apocalipse. Entendeu aí? Certo.
Vamos lá, verso 16. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. Eu ouvi o número deles. E assim veio os cavalos nessa visão. Os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto, de enxofre, e a cabeça dos cavalos era como cabeça de leões. Olha, e das suas bocas saía fogo, fumaça e enxofre. As pragas aí de novo. E por essas 3 pragas, que é o fogo, fumaça e enxofre, foi morta a terça parte dos homens, isso é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre, que saíram das suas bocas. Porque o poder dos cavalos está nas suas bocas e nas suas caudas, porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças, e com elas danificam. Veja bem, eu tinha falado sobre, deixa eu ver se eu acho aqui agora, sobre cauda e cabeça na aula passada, não sei se alguém anotou. Cabeça, liderança, cauda, em Isaías. Pessoal, acho que é rapidinho. Achei. Isaías 9, verso 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. O profeta que ensina falsidade, ou o falso profeta, é a cauda. Viu, Chique? Isaías capítulo 9, verso 15. O ancião e o homem de respeito é a cabeça. Ou seja, um homem importante, um homem, né? O profeta que ensina falsidade é a cauda. Então, se formos entender aqui a ação da cauda no sentido espiritual, poderia ser pessoas profetizando coisas malignas, né, contra as pessoas. Mas, vamos continuar. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos, para não adorar os demônios e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. Veja bem, a Bíblia fala que eles estão adorando demônios, literalmente, tá? Se alguém quiser fazer um mini estudo aí agora, eu vou passar referências sobre idolatria adoração a demônios, tá? Então, eu vou passar referências aí, ó. Êxodo 22, 18, de que idolatria é adoração a demônios. Naquele tempo eles vão estar adorando a demônios, porque a religião do anticristo vai ser o satanismo, se você não sabe, porque o dragão vai dar o seu poder, o seu trono, a autoridade, o poder espiritual para esse ser, para esse homem, né? E ele vai trazer para si a adoração, ou seja, se ele é o representante físico de Satanás, como Jesus era o representante na Terra, o representante humano do próprio Deus, ele é o representante do Pai, ele é também Deus, né? Para não ficar só com essa ideia de representação, mas o anticristo, ele vai ser o representante de Satanás, que possui o espírito do anticristo em si. Então, adorar ele é praticar satanismo. Mas vamos lá, e adorar a sua imagem é a idolatria, que é o satanismo também. E pastor Felipe? Êxodo 22, 18, pode falar. Em cima disso que você está falando, da questão dessa adoração, né, do satanismo, a gente escuta muito, assim, nesse contexto final, de um exercício do falso profeta, fazendo com que as pessoas adorem a imagem da besta, né? E se ouve muito falar da questão do ecumenismo, né? Que é justamente o sincretismo e uma união de várias religiões e adoração e tal, para adorar somente uma personalidade, um espírito, adorar o mesmo Deus, mas de formas diferentes. Então, queria que falasse um pouquinho sobre isso, sobre essa questão do ecumenismo, porque isso até é muito difundido na nova era, né? Que para o aspecto espiritual. Veja bem, o anticristo ele vai usar o budismo, ele vai usar o islamismo, ele vai usar o judaísmo, o cristianismo apóstata, ele vai usar todas as plataformas. A proposta da nova era é essa, a fé Bahá'í, chamada assim. Ele vai usar todas as propostas que têm de ligação com o mundo espiritual e atrair isso para ele, como ele é o centro, ou seja, na prática. Só que depois
ele vai fazer com que tudo isso venha convergir na adoração a ele. E aí você vê que ele não, olha, o que fala em Tessalonicenses 2? Se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, você adora. Entendeu? Então ele não vai aceitar adoração a nada, nem ninguém, que não seja ele próprio. Então o que vai acontecer? As pessoas falam assim, o Islã é a religião do anticristo. Ela vai ser sim uma plataforma. Certamente ele vai usar isso para acender o poder, porque depende disso. Hoje qualquer poder que quiser se sobressair no mundo, ele precisa tolerar o islamismo, o cristianismo e o judaísmo até certo ponto. Mas aí quando ele tiver com todo o poder, principalmente quando ele é um chifre pequeno, né? Ou seja, o chifre pequeno se submete a tudo para alcançar o poder. Mas depois que ele se torna um chifre grande, ele não depende mais da aprovação de nenhum dos 10 chifres para que ele venha agir. Porque os 10 chifres vão dar poder para ele, ele vai se tornar tão grande que a Bíblia fala que ele é diferente dos outros. Ele é muito maior do que os outros, né? Aí ele vai atrair o poder para si próprio. E aí esse é o momento em que a religião vai ser única. Não simplesmente aquela primeira fase da plataforma de juntar as religiões, fazer esse ecumenismo, como você falou, que a nova era tem trabalhado, a New Age, né, a nova ordem mundial tem trabalhado aí, para que as pessoas não venham crer em Deus. Todos os caminhos levam a Deus, a ideia é essa, né? Mas a verdade é que Jesus fala que Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Então não é todos os caminhos, só Cristo que leva ao Pai, né? Deixa eu concluir só o estudozinho que eu passei aqui para vocês de culto aos demônios. Êxodo 22, 18, né? Levítico 19, 26 e 31. Também Levítico 20, verso 27. Deuteronômio 18, do verso 9 ao 12. E Isaías 8, do verso 19 e o verso 20. Vou falar de novo. Êxodo 22, 18, Levítico 19, 26 e 31, também Levítico 20, verso 27, Deuteronômio 18, verso 9 até o 12, e Isaías 8, verso 19 e 20. Tá? Esse é um pequeno estudo sobre a questão do culto aos demônios. Eu fiz uma anotação aqui que eu deixei para trás. Estou precisando de concluir para liberar vocês. Ó, sabe aquele abismo que vai ser aberto? Deixa eu... Ih, rapaz, não sei onde que eu parei. Acabei de mulher. Eu parei em qual versículo, né? Verso 20? Isso. E os outros homens não foram mortos por essas pragas, não se arrepender das obras das suas mãos, para não adorar os demônios, e os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra, de madeira, que nem podem ver, nem ouvir e nem andar. E não se arrepender dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem das ladroices, né, que está na minha versão, dos seus roubos. Então, assim, os elementos que está acontecendo aqui é o mesmo da Sodoma e Gomorra, que eu falei, mas não citei, né? Fogo, fumo e enxofre. Gênesis 19, verso 24, 27 e 28. Você vai ver que Sodoma e Gomorra aconteceu isso também, fogo, fumo e enxofre. Então está bem conectado com ou seja, na verdade Sodoma e Gomorra, que é Ló, e o acontecimento de Êxodo, das pragas, aponta muito para o Apocalipse. Não é à toa que Jesus fala assim, como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló. Lembra disso? Quando ele está falando que foi nos dias de Ló, ele quer que a gente olhe para Ló e enxerga coisas ali, elementos do tempo do fim. Tá ok? Esses homens não se arrependeram de suas pragas. Então, ficou aqui agora o capítulo 10 para a semana que vem. Amém, irmãos? Amém. Vocês estão cansados, né? Eu sei. Tem uns irmãozinhos que estão cansados, chegaram do serviço.
Mas olha, capítulo 10, 11, 12 é muito rico. Muito rico. Nossa Deus. Bom, Deus abençoe vocês então. A gente já Né? fez, não fez? Tem alguma pergunta aí, irmãos? Juliano? Tem. De localização mesmo. Aonde eu encontro aquela parte que fala dos 3 dias que vai ficar à noite? Vai ser noite. Não, na verdade, é que ficou no passado, né? Isso foi lá no Êxodo. Não existe uma profecia para isso no futuro. Eu sei que é porque tem uma mensagem aí, tem um vídeo, né? De uma mulher que falou que vai acontecer isso, não foi? Eu acho que sim. Só que assim, Deixa eu ver se eu acho que eu... você falou que não vai ser atingido a igreja, alguma coisa assim, eu lembrei. Isso está em Êxodo 10. Tem que Apocalipse Acho que é Êxodo 10, 10. você fala, né? Que o sono vai vir. Não. Êxodo 10, do verso 21 ao verso 23, que fala lá que Deus lançou as trevas, que se apalpem, né? Por todo o Egito teve trevas por 3 dias. Não viu um ao outro e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas casas. Então é isso ali, o que eu estou dizendo é o seguinte, que as pragas de Deus não caem sobre o seu povo. Entendeu? Mas não existe uma profecia para o futuro falando que será de 3 dias as pragas de escuridão. Então, assim, como a moça falou lá no vídeo, né? Eu particularmente não acredito. Por que eu não acredito? Porque eu acredito nas profecias se elas tiverem escritas biblicamente ali, profecias que eu falo, as do Apocalipse, porque a revelação está para nós, né? Eu creio em profecia, eu creio em dons espirituais, tá? Mas o que eu estou dizendo é que, por exemplo, no ano passado, um determinado cidadão profetizou que o arrebatamento seria dia 23 de setembro. E aí fizeram um alvoroço na internet que o arrebatamento seria dia 23 de setembro. Não aconteceu, lógico, a gente está aqui, né? E ele falou que fez o cálculo errado, que seria lá para novembro. Chegou novembro, não foi também. Isso é recorrente, sempre eles renovam as profecias sobre lua de sangue, sobre a data do arrebatamento, umas visões, as revelações, que aconteceu isso, vai acontecer aquilo. Mas, irmãos, a gente tem que estar firmado naquilo que a Bíblia diz. Então eu não posso ensinar, por exemplo, eu não vou ensinar que vai haver trevas por 3 dias. Tá? Agora, a gente pode supor que possa ser isso? Pode, baseado em quê? Baseado no protótipo que teve em Êxodo, né? Lá aconteceu uma praga assim, pode ser que no tempo do fim aconteça dessa maneira. Tá certo? Deus abençoe os irmãos aí. Queria saber se tem mais alguma pergunta, né? Pastor, a gente observa aqui que tudo tem a terça parte do sol, das estrelas, a terça parte dos homens, tudo tem essa parte. Assim como a terça parte dos demônios, né? Quando houve a queda. É curioso isso, né? Por que a Bíblia fala sempre da terça parte? É engraçado porque essa conexão que você fez, né? Porque tem um momento, deixa eu ver se eu acho que eu tinha que ter uma anotação aqui, em que Deus fala que vai permitir que se morra. Deixa eu ver aqui onde que está. Que eu deixei de passar porque a gente está na correria aqui, né? Acabou que passou parte. Ele fala que vai preservar uma terça parte dos homens, né? Tem que achar aqui em Zacarias. Eu sei que tem Zacarias. Achei. Zacarias 13, verso 8. Acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expiarão, mas a terceira parte restará nela. Farei passar a terça parte pelo fogo e purificarei, como se purifica a prata, provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, eu ouvirei e direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é o meu Deus.
É interessante essa questão, né? Porque terça parte está sempre conectado com aquilo que aconteceu na rebelião, né? Rebelião de Satanás lá com a terça parte dos anjos. E parece que Deus está aqui, tipo, lançando as pragas, como que trazendo à tona aquele evento da terça parte, né? Isso. Mais alguma pergunta fácil, irmão? Porque tem que ser fácil, hein? Mais uma aqui, pastor. Pode falar, meu irmão. Pastor, referente aos gafanhotos. Está ouvindo? Sim. O gafanhoto que tem? Esses demônios que virão lá do abismo, esses gafanhotos, são os mesmos que Joel fala lá no capítulo 1 e os mesmos de Malaquias? Não. Porque Malaquias tem um sentido literal, né? É claro que é óbvio que Deus tem um sentido espiritual, um plano espiritual para coisas literais. Mas veja bem, Malaquias fala de algumas espécies de gafanhotos. E aí ele fala o seguinte, veja bem, o povo vivia da plantação e tinha que trazer um dízimo da sua plantação, dos seus bois, né? E ele fala que vai trazer os gafanhotos, verso 11, por causa de vós repreenderei o devorador, né? Mas aqui estou falando devorador, né? Mas deixa eu pegar aqui, porque Malaquias fala de um devorador, mas em Joel fala de outras espécies. 1:4. Joel 1:4, né? Isso que ficou da lagarta, o gafanhoto comeu, o que ficou do gafanhoto, não. Tem 4 tipos de gafanhoto. Isso, migrador, etc e tal. Acho que é Amós. Não. Meu Deus do céu, fugiu a cabeça agora. Mais fácil, pelo celular eu acho na hora. Só pesquisar migrador. Joel 1:4, não. Joel 2:25. Joel 2:25. Vai falar assim: restituí-vos-ei os anos que comeu o gafanhoto. Aí fala assim: o gafanhoto migrador, pelo destruidor, cortador. Ainda tem um 4º tipo ainda, se não me engano. Migrador, né? Migrador. Então, migrador, destruidor e cortador. Aí aqui ele fala sobre o gafanhoto devorador, que tem Malaquias 11. Veja bem, eles viviam da plantação. Então, se viesse gafanhoto, eles não teriam salário, ou seja, não teria pagamento, nem o que comer. Então, Deus está falando o seguinte: os gafanhotos estão vindo sobre a plantação. Entenda bem, o dízimo naquele tempo era nada mais, nada menos do que um agrotóxico. Aliás, não é só um agrotóxico, né? É isso mesmo, né? Para espantar as pragas, né? Para dar crescimento, para espantar as pragas. Porque Deus fala: se vocês forem fiéis, eu vou proteger a plantação sua até dos gafanhotos, das pragas, as suas verduras e legumes. Não vai ter lagarta comendo, não vai ter as pragas para devorar. Mas se vocês forem fiéis, literalmente, vocês vão quase que passar fome. Porque eu vou permitir as pragas, eu vou enviar as pragas, para que vocês saibam que eu que dou o sustento, né? E é de mim que sai todo o seu sustento. Então, o relacionamento de Deus ali com eles em Apocalipse é literal. Está falando de gafanhotos mesmo. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão fazer uma aplicação espiritual, porque de fato, quando a gente é infiel com Deus, a gente está abrindo brecha para que a gente venha perder recursos. Por exemplo, você crê que é Deus que guarda a sua saúde? Amém. Sim. Amém, nós oramos para isso, etc e tal. Aí, às vezes, a pessoa, não estou dizendo que toda doença é por questão desse assunto, né? Mas existem doenças, existem perdas financeiras, existem várias coisas que vai acontecer, que vai promover
desgaste, que são maldições. E o que é a maldição? A maldição, ela vem contra a vida daquela pessoa que está desobedecendo o Senhor. Toda maldição é isso. E como é que se quebra uma maldição? Obedecendo. Tá? Não é oração forte, não tem outra receita. A única receita que a Escritura ensina para quebrar qualquer maldição é a obediência. Tá? Então ali, naquele contexto de Malaquias, era gafanhoto mesmo. Mas, evidentemente que a gente sabe que as ações malignas, o que a Bíblia fala? Ó, aquele que está com Deus, ele não vive no pecado. E o maligno não pode nem te tocar, né? Agora, ó, 1 João 5,18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Por que ele não lhe toca? Porque você está se conservando, você está vivendo em santidade. Mas se você não tiver, a Bíblia fala que ele ruge como um leão, buscando que ele possa tragar. O que é tragar se não destruir a sua vida? Em todas as áreas, né, que ele vai buscar isso. Então vou concluir essa parte dizendo isso, que aqui é gafanhoto mesmo, é um animal que Deus estava protegendo o povo. Deus ainda fala muitas vezes para Israel no Antigo Testamento, né? Fala que eles iriam dar frutos que eles iriam nem dar conta de comer. E qual que é a proposta de Deus para isso? Quando está sobrando dinheiro na sua conta, é para que você olhe para o seu irmão carente, que está precisando, por exemplo, né? E aí ele fala, é engraçado que a Bíblia fala que Deus dá semente, a sementeira, e ele vai sempre dando mais para que você tenha um propósito. Deus não dá riqueza para a gente ficar ostentando em cima do outro, chamando o outro de pobre, ostentando, sabe? A riqueza que a gente tem é para sustentar o outro. E aí, quando Deus confia em você, porque você prova e é aprovado, Deus te prova, você é aprovado, Ele te dá mais. Não estou falando de teologia da prosperidade não, tá? Eu estou falando de um dom, a qual Paulo fala lá em Romanos 14. Então, assim, a liberalidade vai gerando fruto. Agora, a avareza, olha que interessante, Paulo chama a avareza, que é ser mão fechada, de idolatria. Por quê? A avareza é eu colocar o meu amor ao dinheiro acima do meu amor ao próximo. Então eu fiz do dinheiro, do mamon, o meu Deus. E a Bíblia fala que eu não posso servir a dois senhores. Se eu não estou servindo a Deus, eu estou sem a proteção de Deus. Nisso, o maligno toca e ele age exatamente como o gafanhoto agia em Malaquias. No contexto de Malaquias, era um gafanhoto literal que trazia prejuízo material. No contexto atual, é também um gafanhoto, mas no sentido espiritual. Entendeu aí? Sim. Obrigado. Mais alguma pergunta, meus irmãos? Pastor Felipe, tem como mostrar de novo aquele, não sei se tu tem um gráfico, alguma coisa assim, que fala dos selos, das trombetas, que mostrou um papelzinho aquele dia lá? Rapaz, tem sim, eu preciso achar ele, sabe o que? Achei, pode vir. Eu não sei nem se a imagem tá no chão aqui. Eu não sei nem se a imagem. É porque eu vi ele um dia desse, mas eu sei que ele está por aqui. Mas eu não sei se a imagem vai ficar boa, mas deixa eu colocar aqui para vocês verem. Segura aí para mim, ó. Tem como tirar uma foto na tela e colocar no grupo, professor? Tem. É melhor eu desenhar ele, não. Eu desenhei ele no CorelDRAW. Não precisa não, pastor. Só tira uma foto desse mesmo, tá bom? Então tá. Deixa eu tirar uma foto aqui agora que ele já. Muito trabalho pra ele, gente. Beleza, já vou mandar pro grupo agora. WhatsApp. Pastor Felipe, se quiser falar um pouquinho do seu livro também. Rapaz, na verdade, esse livro, ele vai chegar, né? Igual eu falei, assim, eu recebi essa notícia. Aí, ó. Já enviei pro grupo, tá? Acabei de enviar.
esse livro é o seguinte, eu escrevi ele já tem um tempo, já não me lembro a data dele, eu vou conferir aqui, mas ele trata um assunto prático sobre perdão. O que me chamou muita atenção, vou falar rapidinho porque eu sei que vocês têm que ir embora, né? O que me chamou muita atenção quando eu estava fazendo um estudo sobre o Pai Nosso, Jesus ensinando a orar, e aí ele fala: seja feita a tua vontade na terra como no céu. E ele fala assim: perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas. Aí essa palavra me chamou a atenção: assim como nós perdoamos. Já parou para pensar nisso? Sim. Quer dizer, Pai, me perdoa. Olha o que eu estou falando para Deus: me perdoa da mesma forma que eu libero o perdão. Depois do amém, irmão, pega sua Bíblia rapidinho. Prometo que é a última coisinha que eu vou pedir para vocês lerem. Pega sua Bíblia em Mateus 6. Olha para você ver, verso 12: perdoa-nos as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como, da mesma forma que nós perdoamos a quem nos ofendeu. Aí você termina a oração: não nos induz a tentação, mas livra-nos do mal, porque teu poder vem agora para sempre, amém. E a gente para a oração aqui, mas não pode parar. Olha os 2 próximos versículos, que coisa profunda. Por quê? Aí Jesus vai explicar o porquê da oração. Porque se vocês perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial perdoará a vós. Mas se, porém, vocês não perdoarem aos homens as suas ofensas, da mesma forma o vosso Pai não perdoará a vocês. Você já imaginou eu não receber perdão de Deus porque eu não perdoei? Então, uma coisa que nós percebemos é que tem muitos crentes que eles andam, parece que eles estão caminhando na vida espiritual carregando uma mochila nas costas. E ele fala assim: eu não me sinto perdoado por Deus, eu ajoelho para orar, parece que Deus não está me ouvindo, e não está mesmo. Enquanto eu não aprender a trabalhar o perdão, Deus não me perdoa. Aí eu te pergunto: Deus tem comunhão se Ele não me perdoou? Deixa eu te fazer uma pergunta: se você não perdoa alguém, você tem comunhão com essa pessoa? Não. Aí a Bíblia fala: se você não perdoar os homens, Deus não perdoa. É difícil, irmão. Não vai que é fácil, não. Porque não é fácil. Porque se fosse fácil, mas é necessário. E aí é isso que o livro vai tratar, essa questão. Porque isso é muito importante. Porque a cura e o perdão depende do perdão, né? Então como eu falei, fácil não é, porque tem circunstâncias que são verdadeiros traumas que a gente carrega na nossa vida. Mas o que é carregar o trauma ou carregar uma mágoa? É carregar uma mochila nas costas. Ou seja, uma vida que eu poderia estar caminhando. Imagina um corredor, ele está correndo no ginásio. Um deles, tem 2 corredores correndo, um deles está com a mochila nas costas. Quem vai chegar primeiro? O outro. Liberar o perdão é liberar a mochila. Sabe? Liberar a mochila, vai se sentir mais leve e vai conseguir correr. Esse sentir leve espiritualmente é sentir o perdão de Deus. O que está com a mochila nem vai chegar, né, pastor? O que está com a mochila não vai chegar. É a carga que ele está carregando, é o peso. Não vai conseguir nem chegar. Entendeu? Então, é isso que eu estou falando. Quando você libera a mochila, você libera o perdão, você caminha espiritualmente mais leve. Eu sei que é difícil, mas é necessário. Então, o livro vai trabalhar esse assunto. É um assunto delicado, mas é um assunto importante e necessário. Porque Jesus fala que se eu não perdoar, o Pai não me perdoa. Já imaginou que dificuldade? Que coisa que é? Como que é um assunto difícil? E aí é assim, eu creio que isso vai ser útil para muitas vidas, né? Amém. Bem, meus irmãos, Deus abençoe vocês, um prazer ter com vocês aqui. E aí também, se Deus quiser, em breve, né? Amém, pastor. Deus abençoe. Muito obrigada. Obrigado. Amém, meu irmão. Boa noite. Amém, Deus abençoe vocês também. Amém, pastor. Deus abençoe.